o nosso segundo grupo de estudos do ano, a lei do Frederic Bastiat. Eu vou passar uma breve introdução dele primeiro. Ele nasceu em 1801, na França, e ele ficou órfão aos 9 anos de idade. Aos 17, ele abandonou os estudos e começou a ajudar a família nos negócios. Especialmente com a morte do avô dele, ele passou a estudar economia, política, filosofia, história e literatura. Ele trabalhou como economista e escritor, e ele até chegou a ser representante na Assembleia Constituinte Francesa. Passou também para a Assembleia Legislativa. O livro A Lei, ele discute principalmente qual que é o conceito e a finalidade de uma lei e como que essa lei ela pode ser corrompida ou não. Durante a publicação da obra, especialmente durante a escrita dela, o autor ele viveu durante a Revolução Francesa e por causa de um período que tinha muitas ideias que, especialmente de esquerda, que estavam tomando o debate público, ele tentou dar uma guinada ao contrário do debate público. E como ele próprio diz no livro, ele diz: a lei pervertida, e com ela os poderes de polícia do Estado e também pervertidos. A lei, digo, não somente distanciada da sua própria finalidade, mas voltada para a consecução de um objetivo inteiramente oposto. A lei transformada em instrumento de qualquer tipo de ambição, ao invés de ser usada como um freio para reprimi-la. A lei servindo à iniquidade, em vez de como deveria ser sua função, puni-la. Se isso é verdade, trata-se de um caso muito sério, e é dever moral chamar a atenção dos meus concidadãos para ele. No começo do livro, ele entende dois conceitos anteriores à própria lei. No caso, seriam especialmente a vida, que seria um dom de Deus, e ele parte disso de uma fundamentação teológica justnaturalista. Um comentário breve do justnaturalismo teológico eu acho interessante, porque como ele parte desse princípio para definir o bem da vida e posteriormente a lei, eu acho que seria interessante dar uma breve explanação disso. No caso, o justnaturalismo em si, ele trata-se de apenas de um pensamento jurídico. E ele compreende a lei, onde o direito é superior a essa. Ou seja, para existir a lei, necessariamente precisa ter um direito anterior a essa. E ele segue justamente desse fundamento. Não tem como você proteger algo que você não tem. Ou seja, a lei, ela tem, para ela existir, ela necessariamente tem que ter um direito para ela poder proteger. O direito natural, ele possui duas fontes: a razão ou a vontade divina. O que a gente pode dizer hoje como o direito jus naturalista normal, o jusracionalismo, e tem o justnaturalismo teológico, que é com base na vontade divina. A razão, como fonte do direito natural, ela pode ser encontrada na cultura grega. Por exemplo, o próprio Aristóteles e Platão, eles têm uma ideia de judeus como uma expressão do direito natural. E na própria cosmovisão cristã também, os direitos naturais provêm da vontade de um Deus divino. Mas é importante que muitos pensadores cristãos, eles não viam qualquer incompatibilidade de você fazer tipo uma mistura. Não necessariamente seriam excludentes o direito natural racional com o divino. O direito natural ele também não necessariamente precisa ser teológico, ele pode ser apenas racional também. Um exemplo disso seria a ética proposta pelo Hans Hermann Hoppe, onde os direitos eles partem a partir das propriedades racionais. Na obra, o autor ele expõe que a gente tem capacidades advindas da nossa própria vida humana. A gente poder interagir com o mundo e poder produzir e se manter vivo. É interessante que isso é bem perceptível a influência do John Locke no Bastiat, nesse sentido. Especialmente por conta que ele resume o homem na individualidade, na liberdade e na propriedade, de maneira que o indivíduo ele vai ser um centro da sociedade, mesclando todos esses três conceitos, onde todas as interações dos indivíduos em si formam a sociedade, e não o contrário. No caso, então, a vida, a liberdade e a propriedade, elas não existiriam por conta das leis, mas elas seriam anteriores a essas. No caso, então, elas se tratariam do próprio direito natural, conforme o Bastiat, de base teológica, para serem protegidos pela lei. Um exemplo disso é a propriedade, ela se trata de um resultado da utilização das nossas faculdades, para a gente dar um uso a um bem. E aí, para garantir esse bem, a gente se vale das leis. A síntese, então, é que a lei ela seria uma organização coletiva do direito individual de defesa legal. Ela não necessariamente precisa estar escrita, ela pode ser compartilhada via oral, qualquer outro meio. Mas ela não precisa também ser a mesma para todos, desde que a lei natural seja respeitada.
Por exemplo, cidade A tem várias regras de trânsito, cidade B não tem tantas. Desde que tenha um cerne que proteja a propriedade, a vida, a liberdade, não importa se vai ter muita diferença de uma para outra. Algum pode proteger mais em alguns outros aspectos, alguns pode proteger menos, mas desde que proteja um básico, entre aspas, ela seria válida. E outro momento importante durante o livro é que uma vez que o indivíduo ele não tem o direito de violar a propriedade de outro, a conjunção de vários indivíduos, ele também não necessariamente teria esse direito de violar. Porque não teria como x não pode violar y, como é que x ao quadrado poderia violar y? Não tem como você, em grupo, ter algo que você já não tinha antes. E esse é um ponto bastante importante, porque ele me lembrou bastante do que o Lysander Spooner argumenta, principalmente no livro Vícios Não São Crimes, que ele dá uma definição quase exata a essa. Se um grupo de indivíduos não tem o direito de mandar em alguém ou condenar os vícios dessa pessoa, um indivíduo por si também não teria. Que no caso, se um indivíduo não pode condenar o outro, você vai fumar um baseado, você tá preso. Um grupo de indivíduos também não poderia condenar esse mesmo ato, uma vez que o próprio indivíduo já não poderia. Durante a obra, o Bastiat ele cita que a lei é a organização do direito natural de legítima defesa. Portanto, ela substitui a força coletiva pelas forças individuais. E essa força coletiva ela deve somente fazer que as forças individuais tenham o direito natural e o legal de fazerem isso. Ou seja, de garantir às pessoas as propriedades, mantendo o direito de cada um, fazendo então reinar a justiça. O Estado, ele dá um exemplo bem parecido no livro. Por exemplo, o Estado ele não iria garantir a saúde, nem a educação ou outras necessidades da população, porque no mercado essas necessidades necessariamente já se resolveriam pelos próprios indivíduos, que elas não dependeriam do Estado. Um exemplo bem interessante sobre isso é, por exemplo, uma família na extrema pobreza, não tem nem o que comer. Hoje em dia a preocupação dessa família é dar instrução para o filho do que conseguir o pão para comer no dia. O certo seria o contrário, primeiro você conseguir o pão, depois você vai tentar se aprimorar. E o interessante também é que a gente tem vários exemplos históricos também, como no mercado, esses serviços, eles são de melhor qualidade muitas vezes. A partir do momento que o Estado ele já meio que impõe essa visão, tipo, a gente você passa essa tutela pra gente e a gente toma conta de tudo. Você acaba não se preocupando tanto com a qualidade. E a partir do momento que você não preza tanto por essa qualidade, a tendência é só cair, porque ele vai ganhar o dinheiro do imposto de qualquer jeito. Se ele não tem pelo menos essa cobrança da galera reclamando na cabeça, ele já vai piorar mais ainda do que ele já pioraria naturalmente. Exato, é justamente essa coisa de terceirização moral que a gente, sem querer, quando a gente não reflete muito sobre o que está acontecendo, essa terceirização moral tende a criar uma situação que é muito pior se comparado a uma situação que você está preocupado, quando você ajuda alguém. Você está preocupado, você está gastando do seu dinheiro, mas pelo menos assim... Você quer que a pessoa esteja bem, né? Você tá olhando para a pessoa, você tá tendo contato. Quando você terceiriza isso, no final das contas você tá dizendo, tô ajudando as pessoas, né? Tem o Estado que tá fazendo caridade com as pessoas. Tá, mas a pessoa realmente está sendo ajudada? Está sendo realmente efetivo? Enquanto que você localmente pode conhecer melhor quais são as necessidades das pessoas e escolher realmente o que elas de fato, ao seu ver, né? Claro, né? Sempre um julgamento pessoal, mas que ao seu ver é mais interessante, né? Mas é claro, você pode errar também, né? Não é que você sempre vai acertar, mas esse contato mais próximo, esse localismo, ele tende a acertar mais do que a errar, né? Em comparado com esse Estado que de fato você está terceirizando esse serviço e que não necessariamente os políticos estão com a mesma vibe, né? Estão com a mesma vontade de realmente ajudar, né? Quanto à espoliação legalizada, é interessante que o Bastiat ele discute quais as consequências a partir do momento que você perverte a lei e faz ela violar os direitos naturais das pessoas, ao invés de defendê-los. Eu tenho uma perguntinha rápida. Pode fazer. Quando você falou aí de que o indivíduo ou grupo de indivíduo não pode punir uma pessoa, sociedade libertária, como que a gente iria algum crime contra o indivíduo ou propriedade? Tem uma
analogia que eu gosto de fazer bastante. Por exemplo, no nosso próprio direito atual, se você vê alguém assaltando outra pessoa, você pode repelir essa agressão injusta. Você não necessariamente você pode sair batendo em todo mundo. O único problema é a agressão injusta. A agressão injusta, ela por si só, ela já justifica você repeli-la. Então, a partir do momento, sei lá, você tá andando na rua, tem alguém assaltando outra pessoa, você, no nosso direito, pelo menos, você pode cessar essa agressão com os meios necessários para parar. Você não pode ir além. Eu vejo isso uma situação bem semelhante numa sociedade libertária, porque a partir do momento que você não respeita os direitos de propriedade, liberdade de vida de outra pessoa, você não está reconhecendo os seus próprios. Então, isso meio que, já que você não tem esse direito, você pode ser repelido a fazer isso. Existem duas respostas, né, que se dá frente a uma agressão. Aquela defensiva, né, que é quando, no momento que você está sofrendo a agressão, é feita de forma proporcional, né, você não pode fazer uma coisa desproporcional contra o agressor, de forma a cessar a agressão. Você quer que cesse a agressão. Existe como mesmo, acho que o nome é retributiva, que é feita justamente para restituir uma agressão que foi feita no passado, né? Que justamente você, no final das contas, bom, isso depende, né? Vamos supor, a pessoa entrou em um acordo, olha, eu, quebrei a sua vidraça, desculpa, vou pagar e tal, aí vocês entram no acordo, de fato a pessoa paga e tal. Legal, você não precisou nenhum sistema jurídico, né? A própria pessoa entendeu que, poxa vida, tá errado fazer isso, então deixa eu corrigir, deixa eu consertar, né? Isso é uma coisa que boa parte das pessoas normais, né, que querem viver em harmonia com as outras, faria, né? Isso daí seria o mais natural. Agora, quando a pessoa ela se nega por alguma razão a fazer isso, aí entra todo um sistema legal, que é justamente para julgar a necessidade de uma, entre aspas, né, alguma coisa retributiva, né, que você só quer realmente devolver as coisas ao estado inicial delas o melhor possível, né? Então, por exemplo, você quebrou a vidraça, o que é? É feito só para retornar aquela vidraça ao estado que ela estava o melhor possível originalmente, né? Interessante essa relação que no próprio direito atual hoje tem algumas discussões, especialmente dessa questão retributiva. No caso, por exemplo, fulano furtou um celular de ciclano. Existem entendimentos hoje que ele deve ser condenado, sei lá, para prisão, se ele for reincidente, dependendo do caso. Existem algumas visões mais radicais de que a partir do momento que ele furtou, mas ele devolveu o bem furtado e, sei lá, pagou, seja em dinheiro ou alguma outra forma, esse tempo que a pessoa ficou sem o bem, eu, por exemplo, eu sigo essa linha mais radical, eu não vejo a necessidade de uma prisão em si nessa situação. No máximo, se ele ficar, sei lá, furtando toda hora e fazendo isso, aí o caso é diferente. Mas no caso for, sei lá, 1, 2 vezes no máximo, existem entendimentos que não há necessidade de prisão nesse caso. Também é bom que aí tá falando sobre questão de restituição e esse tipo de coisa, né? Mas o Bashar também tem um capítulo dele chamado A Lei é a Força, né? Porque o que é a lei, senão uma maneira de fazer justiça? E a justiça a injustiça é o oposto da injustiça, só que a injustiça não é algo como a justiça. A injustiça ocorre, é igual aquele negócio, o mal é a ausência do bem, a injustiça é a ausência da justiça. E além da restituição, a lei ela é uma força que serve não simplesmente para prover justiça, mas para eliminar a injustiça. E a agressão, assim como tem que se restituir a vítima pelos bens, mas ela também tem que ter uma questão de punimento, né? Que muita gente, hoje a gente vê muito ouvir falar em ressocialização e tal, mas a lei é uma força de punir e evitar aquele tipo de crime. E ele também fala bastante no livro que quanto mais pervertida é a lei e quanto mais fácil é você espoliar ao invés de trabalhar e obter aquele bem,
mais você vai espoliar. Então a lei, ela não é só restritiva, mas ela também é punitiva para aumentar o valor que a pessoa tem que se depreender para poder espoliar alguém, né? O Hoppe, ele também fala muito disso no Democracia, o Deus que Falhou, que ele fala sobre como os juros, né, o sistema de juros e de valor no futuro faz com que crimes diminuam, e quanto menos valor nós damos no futuro, mais a gente comete crimes somente pensando no valor presente. Mas a lei tem esses dois lados, um punitivo e um restritivo, entendeu? E é interessante também que a função da lei, ela necessariamente vai precisar de força. Como o próprio Bastiat diz, a lei é força. Só que a diferença da lei do Bastiat e a lei que a gente tem hoje, a lei entre aspas, é que a força é justificada com a agressão de outrem. Já a lei pervertida não, ela usa essa agressão injustificada contra inocentes. Por exemplo, com a perversão da lei, a partir do momento que ela não protege mais os bens, ela, sei lá, rouba o cidadão. Por exemplo, passa uma lei que taxa salários. Toda vez que você receber o seu salário de, sei lá, R$2.000, R$500 vai para o Estado. Isso totalmente já está violando o seu direito à propriedade, porque você não concordou em nenhum momento a pagar isso. A partir do momento que você concordou, beleza, não tem problema. Mas concordância tácita é bem difícil de ser aceita. Eu nunca vi ninguém fazer uma DARF, né, de livre e espontânea vontade, né? Ah, nossa, eu quero fazer... Deixa eu imprimir uma DARF e pagar no banco, assim, só para eu me sentir mais contribuinte, né? Uma coisa interessante que o Bastiat fala é que as duas principais causas da perversão da lei para fazer ela agredir ao invés de proteger são a ambição estúpida e a falsa filantropia. A ambição estúpida, ela seria fazer o contrário do que as leis deveriam seguir, ou seja, ela, em vez de dificultar a expoliação sobre o trabalho, ela facilitaria. Você vai ter uma sociedade cada vez mais destruída. Mas a partir do momento que você facilita o trabalho, dificulta o roubo, a paz vai reinar cada vez mais. A falsa filantropia, ela modifica as leis para que o Estado seja paternalista. Ou seja, o Estado vai forçar os indivíduos a pagar para tentar igualar os membros da sociedade, espalhando nesse processo. Por exemplo, você ganha R$10.000, fulano ganha 5.000, ciclano ganha 1.000. Eu vou roubar vocês dois, vou dar o dinheiro para ele. A partir do momento que ele vai receber esse dinheiro, ele não vai ter nenhum incentivo para tentar melhorar e ganhar mais. Ele só vai ficar dele. Talvez até produzir menos. E você que estava produzindo bastante, vai produzir menos porque, eu vou perder dinheiro, então que eu perca menos. E um exemplo interessante desse modelo seria, por exemplo, uma sala de aula. Todo mundo tira 10 numa prova. Todo mundo se esforçou, beleza. Mas vamos pensar uma prova que alguns tiraram 0 e alguns tiraram 10. Se o professor dividir essas notas e jogar todo mundo para 5, quem estudou muito vai parar de estudar. Que o cara pensou, eu vou tirar nota baixa de novo, então se foda. E quem tirou 0 não vai estudar mesmo. Porque pensa, o cara vai estudar por mim. Então, eu vou chutar tudo e aí todo mundo tira 0 no final. E a partir do momento que a lei ela não serve para proteger o direito, mas ela acaba infringindo ele, ela faz com que as pessoas tenham medo. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, aqui tem muita legislação tributando muita coisa. Inclusive, recentemente, teve um entendimento de que softwares internacionais poderiam ser taxados. Ou seja, o mercado internacional de tecnologia, alguns jogos na Steam, por exemplo, seriam afetados por causa disso. O software internacional foi utilizado na criação do jogo. Ou seja, isso ia eliminar uma boa parte de uma população que poderia comprar esse produto, eliminando também uma população que poderia investir para poder criar esse produto e gerar mais riqueza no país. E a partir do momento que a lei ela mais agride do que defende, ela acaba piorando mais ainda a longo prazo. Eu gostaria de contribuir também, porque não tem uma parte do livro também que ele bota, que é o Montalembert, né, que ele fala que nós temos que combater o socialismo. Ele fala
Aí o Frederico Bastiat vai falar, tá, mas socialismo é expoliação. Mas tem dois tipos de expoliação, a legal e a ilegal. Que a ilegal que ele dá o exemplo que é roubo, furto, e que já é combatida desde quando o homem é homem, né? E essa legal é justamente essa daí que você tá falando. E essa ilegal, ele fala que não tem como ser combatida usando essa lei pervertida, pois a própria lei pervertida é o que faz acontecer esse tipo de coisa. Você deu o exemplo da Steam, né, que é o protecionismo, que ele fala também depois no livro, que é os três piores tipos de expoliação, que é o protecionismo, socialismo e comunismo, que o socialismo é mais vago entre esses, o protecionismo ele é mais econômico, brutal, e o comunismo ele é mais fraternal, é mais uau, 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 é mais tchá-tchá, mais bonitinho, né? E que o socialismo entra no meio termo desses dois, assim, no momento meio vago, e é exatamente sobre isso. Às vezes as pessoas não veem, né, que esse tipo de coisa, por exemplo, protecionismo, não parece que é uma expoliação, assim, se você vai ver, pô, o cara de fora não pode vender para cá, mas na verdade você tá expoliando as outras pessoas aqui de dentro, assim como o mercado de fora, principalmente quando você começa a cobrar tarifas aduaneiras. Ele dá até o exemplo dos Estados Unidos, que ele disse que é o que na época dele era um dos sistemas com as bases mais sólidas da lei, mas que os dois maiores problemas eram a escravidão e as tarifas aduaneiras, né? E ele fala que depois isso poderia causar uma escalada de um conflito nos Estados Unidos. Quando alguns grupos de poderes, algumas classes começam a expoliar outras pessoas, né? Começam a expoliar outras pessoas para seu próprio benefício, outras classes vão tentar participar dessa expoliação para todo mundo ganhar aquele boquinha lá, ó, ganhar aquela boquinha. Cada um quer um pedacinho do pão, do pão, do joio, né? E vai entrando nisso e vai consequentemente evoluindo até que a expoliação parcial se torna uma expoliação que todo mundo expolia todo mundo, porque todas as classes vão tentando entrar e pegar aquele pedacinho do bolo. A partir do momento que todo mundo vai poder votar, se candidatar e poder fazer leis, e as leis essas que podem violar os direitos e propriedades dos outros, todo mundo vai querer participar disso, seja para poder viver à custa dos outros ou para poder tentar se defender. É melhor bater do que apanhar. E é interessante que casa quase igual com o sistema de leis. A partir do momento que você vai ter esse sufrágio universal, o conflito ele começa a gerar uma cadeia de eventos. Um vai, sei lá, taxar o outro, esse outro vai taxar o outro, até um momento que vai se tornar totalmente insustentável. Todo mundo vai querer taxar todo mundo e não vai ter dinheiro para pagar isso. E é interessante também que, por exemplo, no sistema democrático, como na democracia não necessariamente os políticos eles são os mais capacitados ou com as melhores propostas são os que alcançam o poder, mas geralmente quem tem a melhor oratória, por exemplo, eu falo que o povo gosta, mas eu não necessariamente preciso fazer isso de verdade. Vi de vários políticos brasileiros. Você só precisa falar bonito. Você não precisa fazer. Você literalmente pega o cara que fala mais bonito, o cara vai poder achar à vontade depois e falar: a gente foi impedido pela oposição, a gente não conseguiu fazer porque foi pouco tempo. A gente pegou um governo que o passado destruiu muito e a gente não conseguiu ir avante, sempre jogando a culpa no outro. E é interessante um link com o Hayek também, em que num grupo diverso, um político, para ele ter mais votos, ele precisa pegar um mínimo comum de todo mundo. Ele precisa chegar no mais primitivo de todo mundo. Também é mais fácil você atacar alguém do que você realmente construir uma ideia e defender ela. E por isso que os piores sempre vão chegar ao poder. E a partir do momento que os piores vão chegar ao poder e você tem um grupo absurdo que todo mundo quer viver à custa de todo mundo, os piores dos piores vão chegar nesse poder. Na obra também o Bastiat ele discute bastante sobre o socialismo. Inclusive a gente chegou a comentar alguns momentos atrás. E ele propõe, anteriormente a isso, que a lei, para ela se consertar, entre aspas, ela não deveria ir um passo além do que ela vai. Ela deveria se restringir apenas a proteger os direitos naturais.
não a violá-los em nome de um bem maior. Uma coisa que o Bastiat discute bastante, especialmente no socialismo, é que o socialismo ele faz com que a fraternidade seja forçada. Você vai ser obrigado a ajudar o outro. É interessante, tem até um vídeo na internet que chama Jorge deve ajudar. No caso, Jorge deve ajudar um amigo dele que não tem condições financeiras. O dinheiro é dele, ele deveria fazer o que ele quer ou não com a propriedade dele. E é interessante que durante o vídeo é sempre mostrado. Uma pessoa quer que Jorge pague as contas de fulano. Mas se ele não pagar, essa pessoa vai bater nele. Você acha isso errado? Você sempre vai pensando, tipo, será que eu concordo com isso ou não? Aí chega a um ponto que se o Jorge só vai receber um boleto na casa dele. Se ele não pagar, ele sabe que em última instância, ou ele vai ser preso, ou ele vai ser morto, ou vão arrancar tudo dele. Literalmente, ou ele paga, ou ele vai ser punido. E é interessante que a fraternidade, ela necessariamente tem que ser livre. Você tem que escolher se você vai ser fraterno com alguém ou não. Porque a partir do momento que você está sendo forçado a isso, você não está agindo com a fraternidade. Você está agindo com qualquer outra coisa, menos fraternidade. E é interessante que o autor discute bastante isso, que o socialismo ele força a fraternidade a ser obrigada para todo mundo. E no próprio socialismo, na definição que o autor usa, não é um socialismo revolucionário de um tempo para o outro, curto período de tempo. Tipo, sei lá, semana que vem aqui vai virar um comunistão. Não, é gradual. E essa ideia que é apresentada no livro é bem semelhante ao socialismo fabiano, em que os confiscos de propriedade eles não são diretamente pela luta armada, mas eles são graduais, onde essas ideias são instituídas nas próprias instituições do Estado, especialmente no legislativo, que é onde as leis são pervertidas. A lei seria a força, ela seria apenas justificada na violação ou agressão desses direitos naturais. A lei seria apenas um exercício justificado de coerção contra um agressor. E ela apenas deveria proteger os direitos naturais e não violá-los. Porque a partir do momento que a lei, entre aspas, protege um bem violando ele, isso se torna totalmente contraditório. Acaba mostrando que os nossos direitos, né, deixam de ser direitos para virarem concessões, né? Então a sua propriedade não é só, é uma concessão que o governo te dá ali para você ter, acabou. No próprio livro aqui, eu queria fazer um comentário também, quando ele fala sobre os comunistas, né? Ele fala assim, como os comunistas querem tomar o lugar de Deus, né? Essa questão do socialismo, é que os socialistas desejam desempenhar o papel de Deus, a partir da página 29 aqui da edição que eu li. E é interessante porque ele já meio que refuta, né, essas pessoas que eu vi na internet falando que o comunismo, o socialismo é puramente um modelo econômico, né? Então, por exemplo, não tinha como comparar com o nazismo, né? Porque o nazismo é simplesmente extermínio e o comunismo ele é simplesmente um modelo econômico, só isso, né? Como se não existisse uma teoria, uma filosofia por detrás, sendo que o próprio Bastiat já refuta isso, né? Assim, existe uma filosofia por detrás do socialismo que é justamente que acaba justamente por perverter uma noção, uma consequência lógica da realidade, né? Assim, o que eu tinha preparado assim, sobre o dia de hoje é ler e a gente eventualmente fazer algum comentário sobre um trechinho que eu traduzi do francês do Bastiat. Não é muito longo, mas é legal que a gente captura não só as ideias do Bastiat, como também um pouquinho do estilo do Bastiat, que assim é muito gostoso de ler. Assim, ele tem uma personalidade, ele imprime, né, na escrita dele não só ideias interessantes, mas ele tem uma ironia, ele tem uma personalidade na escrita. Eu acho que nada melhor que pegar uma tradução, ou se puder pegar o original, né, na verdade, né, mas a tradução já ajuda, né? Para ter uma noção do que ele traz, né? As pretensões dos organizadores, aí eles se referindo, né, aos políticos, né, levantam outra pergunta que frequentemente lhes fiz e para a qual, que eu saiba, nunca responderam.
Já que as tendências naturais da humanidade são tão ruins que devemos remover sua liberdade, como é que as tendências dos organizadores são boas? Então, ó, isso daqui ele já começa com o pé no peito, né? Do tipo, legal, você quer realmente trazer, diminuir as tendências negativas do povo, né? Você quer fazer com que o povo ele fique mais elevado, né? Ele fique mais fraterno e tal. Mas, legal, e você? que pretende fazer isso? Você é mais elevado? Você é mais fraterno? Né? Aí ele faz uma pergunta: os legisladores e seus agentes não pertencem à humanidade? Então, e isso daqui é o que geralmente o pessoal coloca aquela ideia de como é mesmo, eles não são feitos da mesma areia, né? Deixa eu colocar aqui a tradução, né? Ou eles acreditam que são de uma natureza superior ao resto dos homens. Eu traduzi como eles acreditam que são de uma natureza superior ao resto dos homens, mas o original é que eles são feitas de um outro. E são moldados de um outro silt. Até procurei o que significa esse silt, né? A tradução em português é silt, né? O limo. É um fragmento de mineral, de rocha menor, menor do que uma areia fina e maior do que argila. Então, ou seja, é um barro, né? Que a gente geralmente traduz por barro, né? E dá uma referência ao Gênesis, né? Nessa escrita, nesse trechinho, ele está fazendo referência a ideia de que o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, ele está usando a ideia do Gênesis de que o homem, feito da argila, né, e que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, como uma alegoria do tipo, legal, mas a construção do político, né, a formação do político, na formação divina, ela é superior a de todos os outros homens, de forma que eles têm o poder de saber o que é melhor para imprimir em suas almas. Nesse pequeno trecho, né, ele já coloca muitas figuras de linguagem, né, e ao mesmo tempo aquele questionamento sarcástico, né. E aí, para finalizar o último trechinho, eles querem ser pastores, eles querem que nós sejamos rebanho. Essa configuração pressupõe neles uma natureza superior, a qual nós temos o direito de pedir a prova previamente. Quer dizer, legal, você está querendo ser pastor, você quer conduzir a todos, prove que você é superior às outras pessoas, né? Eu acredito que ele não fale nisso como uma forma de dizer, olha, se você provar que eu sou superior, eu te obedeço. Eu não acho que seja isso, mas eu acho que só o fato do cara não conseguir provar que ele é superior às outras pessoas, já diz, cara, você é merda como eu. Para com essa ideia de querer mandar em mim. Tipo, você não é nada superior às outras pessoas, né?